Na versão que eu tenho está escrito assim: quanto ao mais, ninguém me inquiete ou me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Mais uma vez: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Repita após mim: as verdadeiras marcas de um homem de Deus. Glória a Deus. Assente-se, por favor. A carta aos Gálatas é um presente. A carta aos Gálatas é uma defesa. Paulo foi um apologeta sem igual. O que é ser apologeta? Aquele que defende a fé, a sã doutrina, aquele que não aceita inverdades, aquele que se empenha para pregar, aquele que quer, aquele que tem como objetivo defender, advogar a palavra na sua essência. E Paulo foi um apologeta por excelência. É ele o escritor da carta aos Gálatas. É ele o homem responsável pela metade do Novo Testamento. Excluindo a carta aos Hebreus, Paulo escreve a metade do Novo Testamento. Ele foi o maior teólogo da história. Paulo foi o maior plantador de igrejas. Paulo foi o maior missionário. O apóstolo Paulo falava pelo menos 4 idiomas, poliglota. Ele falava hebraico, aramaico, grego e o latim. Paulo transitava pelos corredores do saber com grande desenvoltura. Ele era versado, ele tinha um conhecimento descomunal. E ele tinha como prioridade cuidar das igrejas que ele plantou. Foi ele quem disse que pesava sobre os seus ombros a responsabilidade com as igrejas. Então Paulo era um homem extremamente competente para a missão que ele abraçou. E ele agora vai defender a doutrina, aquilo que ele estabeleceu como doutrina na Galácia. Paulo estabelece na Galácia uma igreja, planta uma igreja ali. Mas o tempo passa. Ele levantou uma liderança e depois partiu, continuou o seu trabalho. E ele fica sabendo que alguns judaizantes se introduziram na igreja, penetraram na igreja com falsas conversas, com falácias, com discursos, com pregações que nada tinha a ver com aquilo que ele tinha estabelecido. Os judaizantes queriam que os convertidos a Cristo olhassem mais para a lei de Moisés, os pactos, aquilo que já havia sido estabelecido. Eles queriam a circuncisão. E Paulo vai defender a sã doutrina a ponto de, no capítulo 1 e do versículo 8 da carta em questão, dizendo que se um anjo aparecer com outra conversa, com outro evangelho, ele deve ser considerado maldito, anátema. Paulo vai defender a liberdade da cruz, a liberdade em Cristo, não a libertinagem. Paulo vai defender, propagar a suficiência do sacrifício que Cristo havia feito no madeiro. Mas os judaizantes queriam acrescentar. Sabe aquela receita de bolo que você sabe que dá certo? Aí alguém diz: olha, coloque tal coisa. E você sabe que aquilo vai comprometer o resultado final. Era isso que eles estavam fazendo. A receita do bolo estava pronta. O evangelho de Cristo estava sendo pregado. A cruz é suficiente. Mas como o diabo, ele é sorrateiro, ele é sagaz, ele usou pessoas para mexer na base, na estrutura, nos ensinamentos que Paulo já havia estabelecido como doutrina para aquela igreja. O tempo está passando, Paulo está discursando, ele continua desenvolvendo o seu raciocínio, e ele vai fechar essa carta da seguinte forma: olha, quanto ao mais, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho algo que denuncia que eu sou servo, que eu sou escravo, que eu sou discípulo de Jesus. Paulo incomodava pelo seu saber. Paulo incomodava pela sua intrepidez, pela sua veemência.
Paulo incomodava porque ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, ele era também cidadão romano. E ser cidadão romano não era para qualquer um. Então Paulo transitava com facilidade. Paulo tinha acesso livre em qualquer lugar do império. E ele carregava consigo uma bagagem extraordinária. Alguns acreditam que quando Paulo teve encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele imediatamente saiu para pregar o evangelho. Isso não é verdade. Paulo ficou pelo menos 3 anos nos desertos da Arábia. Aconteceu o que ali, pastor? Me diga. Nos desertos da Arábia. Por que Paulo ficou naquele lugar por pelo menos 3 anos? Porque Deus estava tratando com Paulo. Porque ele carregava, ele trazia, ele portava um conteúdo que não funcionava, que não definia o homem. E o Senhor então estava extraindo, tirando de Paulo o que precisava ser tirado e colocando, embutindo na sua alma o que precisava ser colocado. Paulo começa a crescer e agora ele tem como alvo a pregação do evangelho. Então havia no coração de Paulo um carinho muito grande pelos crentes da Galácia. E agora ele vai se pronunciar: olha, diante de tudo que eu já fiz, diante daquilo que vocês conhecem da minha pessoa, ninguém me inquiete, porque eu tenho como provar. As marcas que eu carrego anunciam, denunciam que eu sou de Jesus. Por que Paulo usa esta palavra? Por que ele fecha a carta dessa forma? Porque Paulo apela para o raciocínio dos leitores. Porque no Império Romano, os escravos, as pessoas compradas, eram marcadas pelos seus compradores, pelos seus donos. A marca que a pessoa carregava denunciava quem a possuiu. Então você se encontrava com alguém e pela marca você sabia que aquela pessoa pertencia a fulano. Então Paulo usa uma linguagem comum, uma linguagem normal, que alcançaria o entendimento dos seus ouvintes, dizendo: olha, eu trago marcas comigo. As marcas que eu tenho anunciam que Jesus me comprou, que Cristo de fato fez uma obra na minha vida, que Cristo mudou radicalmente o meu viver. Mas afinal de contas, quais são as marcas de um legítimo, de um verdadeiro homem de Deus? Em tempos trabalhosos, como Paulo disse a Timóteo, em tempos difíceis, no tempo de escassez, no tempo onde o evangelho está sendo deturpado, no tempo em que nós estamos vivendo, um tempo extremamente complicado, quais são as marcas que mostram, que anunciam que nós somos de Cristo, que Ele de fato nos comprou? Primeiro, em primeiro lugar, que nós um dia renunciamos. Nós um dia optamos pela renúncia. A renúncia de Paulo era uma marca que ele possuía, que Cristo já tinha possuído a sua vida. Mateus capítulo 19, salvo o versículo 29, está escrito que aquele que não deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, a sua casa, por amor a Ele, não, Senhor. O que é que mostra que você é um homem de Deus legítimo? É quando você prioriza a Cristo. Renunciar o que, pastor? Me diga. Renunciar aquilo que você tinha como prioridade. Foi isso que Jesus fez no seu convite solene: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, se eu decido servir a Deus, se eu decido servir a Cristo, eu tenho que negar as minhas prioridades, tomar a minha cruz e passar a segui-lo. O que é que isso significa? Troca em miúdos, pastor. Eu vou te dizer: aquilo que você tinha em primeiro lugar na sua vida, aquilo que você colocava lá no pedestal, que você não abria mão, você agora coloca lá embaixo. Cristo está acima de tudo na nossa vida. Renunciamos às nossas prioridades para vivermos as prioridades de Cristo. Negue-se a si mesmo, renuncie às suas prioridades, tome a sua cruz e siga-me. Bendito seja o Senhor. Isso é uma marca que anuncia que pertencemos a Jesus Cristo. Qual é a marca, pastor? Me diga. De um verdadeiro
homem de Deus. Em segundo lugar, sendo bem didático para você captar a mensagem, a marca da solidão. Quando uma pessoa se rende a Cristo, aquelas pessoas que faziam parte do seu círculo de amizade, a maioria delas vão embora. Por quê, pastor? Porque não há harmonia, não dá para compactuar. Você não tem a mesma visão que essas pessoas. Uma pessoa que não quer nada com Jesus não pode caminhar com você. Ele vai estranhar as suas prioridades. Cristo se tornou prioridade na sua vida, e a pessoa que não conhece a Deus vai estranhar as suas atitudes. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão embora. A solidão sempre fez parte da vida de um homem de Deus. Quantos homens que poderíamos citar aqui que tiveram seus momentos de solidão? Servir a Cristo, ter as marcas de Cristo é sinônimo de solidão. Às vezes numa igreja desse porte você se sente sozinho. Às vezes numa igreja maior, menor, uma igreja muito grande, você vai se sentir sozinho. Porque nem todo mundo vai entender a sua mente. Nem todo mundo vai saber fazer uma leitura correta do seu proceder. E ficamos ilhados. Olhamos à nossa volta, cadê as pessoas que de repente eu achava que eu podia contar? Eles vão embora. Paulo foi preso incontáveis vezes. Paulo morreu na prisão. Ele recebeu o seu veredito. A morte o abraçou na prisão. Ele sabia que ia morrer. Ele estava preso em Roma. Ele sabia que seu dia se aproximava. O dia final estava chegando. A prisão fez parte, foi uma marca na vida do apóstolo São Paulo. Mas sabe qual é a notícia extraordinária que podemos compartilhar aqui? É que quando nos sentimos sozinhos, nós devemos recorrer às páginas sagradas. Porque Jesus disse: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A esposa até pode ir embora, isso pode acontecer. Amigos vêm e também vão embora, mas Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a sua presença, o seu abraço, a sua graça, a sua bondade basta para que caminhemos rumo às mansões celestiais. Se você acredita nisso, bendiga, exalte, magnifique o Cordeiro de Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Quais são as marcas de um verdadeiro, de um legítimo homem de Deus? Em terceiro lugar, e nós já iremos concluir, olhe bem para mim aqui. Em terceiro lugar, uma marca que denuncia que somos de Cristo é a marca da humildade. Repita comigo: humildade. Humildade não é sinônimo de maltrapilho. Tem muita gente que quando vê alguém mal vestido associa isso à humildade. Tem muita gente que não tem o que comer em casa. Ele tem uma vida toda irregular e ele não aprendeu a ser humilde, infelizmente. E tem muitos ricos, pessoas abastadas, que têm poder de compra. Ele tem bala na agulha para comprar. Ele tem poder aquisitivo, mas ele sabe e aprendeu o que é humildade. Quando vasculhamos as páginas sagradas, percebemos que Deus usou de uma lição severa para nos ensinar. Qual é o exemplo da punição de Deus sobre a soberba? Deixa eu compartilhar com você. Caminhe comigo. Nabucodonosor, um homem estrategista, viveu o seu apogeu bélico militar, dinheiro, ele tinha tudo, jardins suspensos de Babilônia. Ele mandou construir para sua esposa uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia em Babilônia pelo menos 100 altares da deusa Estar, esposa de Nabucodonosor. Era um homem apaixonado pela sua esposa.
grandeza, suntuosidade, poder, luxo acompanhava o rei Nabucodonosor. Mas sabe quando você pega uma pipa e vai soltando aquele vento gostoso e você vai soltando o carretel, dando linha? Deus estava fazendo isso com Nabucodonosor. E ele teve a oportunidade de reconhecer que era Deus que estava dando a ele aquela chance, que Deus estava permitindo que ele chegasse onde chegou. O que aconteceu, pastor? Me diga. Deus entrou em cena, percebeu que Nabucodonosor não reconheceria que era a permissão dele, o seu crescimento. Uma doença abraçou Nabucodonosor. Ele foi acometido de uma enfermidade que conhecemos como zoantropia. Nabucodonosor passou a se comportar como um animal e a pastar com os animais. Saiu do trono para comer grama. Enquanto Davi sai do pasto e vai ao trono, Nabucodonosor desce do trono e vai ao pasto. Ele se comporta como animais, as suas unhas estão crescendo. 7 anos se passaram, até que Nabucodonosor reconhece que era o Deus de Daniel que estava dando a ele a oportunidade. Cheguei aonde cheguei porque Deus permitiu. Demorou, mas Nabucodonosor entendeu isso. Se não houver humildade, não chegaremos a lugar nenhum. Uma das marcas que anunciam que somos marcados, que somos de Cristo, é que a humildade nos acompanhará. Se não houver humildade, as portas se fecharão. Afinal de contas, o Cristo que nós tanto pregamos aqui disse: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Bem-aventurados humildes, Mateus capítulo de número 5. O sábio Salomão disse que a humildade precede a honra. Se não houver humildade na nossa conduta, não chegaremos a lugar nenhum. Me diga por gentileza, quem é que quer ficar ao lado, quem que quer caminhar com pessoas arrogantes? Se o Deus que nós amamos, que é justo e fiel, resiste aos soberbos, quem dirá nós, comedores de arroz e feijão? A humildade é uma marca que anuncia que você é de Cristo. A humildade na prática, sabe o que é? Trocando em miúdos, humildade é quando você olha para o seu irmão, seja ele pobre ou rico, seja ele bem alfabetizado ou analfabeto, e você vai entender, vai gritar no seu coração o seguinte: ele depende do Deus que eu também dependo, ele depende da graça e da bondade do Senhor. Nós estamos na mesma estatura, no mesmo nível. Afinal de contas, a cruz nivelou os moradores da terra. Se não houver humildade, não chegaremos. A humildade vai nos levar além das possibilidades. Essa marca tem que nos acompanhar, enquanto que a soberba, a empáfia, o orgulho fecha as portas. A humildade concede oportunidades. A humildade, ela abre caminhos. A humildade prepara pessoas especiais para caminhar conosco. Aprendamos com o Senhor Jesus Cristo que a humildade fará a diferença na nossa vida. Bendito e louvado seja o Senhor. Sem humildade não chegaremos. Sem humildade não alcançaremos, em hipótese nenhuma. Pastor, compartilhe mais uma marca. A marca que Paulo carregava e que ninguém pôde subtrair daquele homem foi a marca da determinação. Repita após mim: determinação. Determinação, ou seja, a ação já está determinada, já houve um alinhamento. Eu já desenhei no meu coração, na minha alma, aquilo que eu pretendo fazer, e o meu coração apegado a Cristo não permitirá que eu abra mão daquilo. Isso é determinação. Paulo vai dizer, ele vai elencar, ele vai relatar o seu sofrimento. Ele disse: olha, eu fui por 3 vezes fustigado com vara. Sabe o que era isso? Fustigar com vara era o que o dono dos porcos faziam. Cutucavam os porcos para que eles se revolvessem na lama. Ele disse: eu fui apedrejado. Uma noite e um dia eu passei na voragem do mar. Paulo teve que se fingir de morto
Paulo disse que passou perigos em rios, entre os seus patrícios, em cidades, em desertos. Paulo teve que saber entrar e sair diante dos seus irmãos, porque Paulo também sofreu apunhalada. Mas diante disso, Paulo olha para o futuro e vai escrever: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão. Eu busco, eu almejo o prêmio da soberana vocação em Deus. Ei, irmão, parece que não, mas nós vamos chegar. Parece que não, mas nós vamos alcançar. A marca que não pode deixar de existir na vida de um crente autêntico é a determinação. Na caminhada você vai descobrir que muitos pararam. Na caminhada você vai ficar sabendo que muita gente abriu mão dos princípios da fé. E o que é que nós vamos fazer, pastor? Interceder por eles e continuar com a cabeça erguida, dizendo: eu não abandono o meu capitão, eu não abandono o meu Senhor. Ele foi até o fim, até as últimas consequências no Calvário, para mudar a minha história. A determinação nos levará além das possibilidades. A determinação abrirá portas e a igreja garantirá a eternidade com Cristo, porque se somos determinados, o Senhor assina embaixo e diz: vai, campeão, vai que eu sou contigo, vai que principados e potestades não podem dar conta do recado, eu estou contigo, eu te alistei para este exército e eu garanto a sua vitória. Bendito e louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu me recordo de um homem chamado David Flug, que em 1921 saiu da Suécia e foi para o continente africano pregar a palavra, juntamente com a sua esposa. Chegando no continente africano, ele começou a pregar, e as pessoas ouviam, mas não se convertiam. E David Flug se perguntava: por que eu prego o evangelho na sua essência, as pessoas não se rendem a Jesus? E a sua esposa dizia: vamos orar, Deus vai responder. O tempo foi passando, a esposa dele ficou grávida, e ele continuou pregando com veemência, com autoridade, com poder. Um jovem aceitou a Jesus, o seu coração se alegrou. O tempo foi passando e David continuou pregando. A sua filha nasceu, mas não muito depois a sua esposa morreu. Ele olhou ao seu redor e disse: Senhor, perdi minha esposa, ninguém se converte, eu desisto do evangelho. Voltou para a Suécia e deixou a sua filhinha com um casal de missionários. O casal de missionários ouviu a sua história e disse: nós ficamos com a sua bebezinha, nós vamos cuidar dela. David voltou para a Suécia, alugou um apartamento. A sua filha continuou crescendo, foi desenvolvendo, até que chegou o dia que aquele casal de missionários resolveu contar a história do seu pai. O seu pai passou por aqui, pregou a palavra, sua mãe morreu, mas o seu pai foi embora, e ele disse que voltaria para a Suécia. Ela começou a juntar dinheiro, pegou o avião, chegou na Suécia e com muita dificuldade encontrou o apartamento do seu pai. Quando ele abriu a porta, imediatamente ele perguntou: quem é você? Ela disse: pai, sou eu. Ele começou a chorar. Ele a convidou para entrar no seu apartamento e logo ela percebeu que o seu pai era escravo do álcool. Havia muitas bebidas, muitas prateleiras. E ele começou a chorar copiosamente. Ela tentando consolar o seu pai. E ele disse: filha, eu preguei o evangelho, a sua mãe morreu logo depois que você nasceu, eu não entendi, eu desisti da fé, e hoje é o que você está vendo, eu sou escravo do álcool.
Abandonei o evangelho, não quero mais o evangelho para a minha vida, porque no continente africano não funcionou, eu fui todo empolgado para lá. A sua filha disse: pai, aquele único jovem que você ganhou para Jesus, você se recorda dele? Ele disse: sim. Ele se tornou o maior pregador, ganhador de almas do continente africano. Irmão, o diabo vai querer nos parar de todo jeito. Sabe aquela semente que você lançou? O diabo vai tentar te convencer que aquilo não vai dar em nada. O diabo quer nos convencer que não vale a pena pleitear, lutar pelo evangelho. O diabo quer nos convencer que não vale a pena se empenhar para estar na casa do Senhor e viver uma vida de santidade aí fora. O diabo fará de tudo para nos convencer que não vale a pena ter as marcas de Jesus. Mas nós vamos gritar para o mundo ouvir que só o Senhor é Deus. Venha o que vier, custe o que custar, nós vamos avançar com a bandeira do evangelho hasteada, dizendo: o Senhor é o único que pode salvar, o Senhor é o único que pode curar e mudar radicalmente esta sociedade corrompida. Se você acredita nisso, exalte, bendiga e glorifique o nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Sabe o que eu quero te pedir de forma educada? Que você coloque a mão no ombro do seu irmão, a mão no ombro dele. Nós vamos orar aqui, mas antes eu quero te dizer algo, e guarde isso nas tábuas do seu coração. O diabo não tem raiva. O motivo da raiva do diabo não é que você tem um rosto bonito. Não. O seu rosto bonito, o seu vocabulário não enfurece Satanás. O seu carro que de repente você zela tanto, ama tanto, não deixa o diabo irritado. O dinheiro que você tem guardado, a sua economia, a sua conta, o seu CNPJ, aquilo que agrada os seus olhos, não irrita Satanás. Sabe o que irrita o diabo? Sabe o que acende a ira do diabo? É saber que, contudo, apesar dos pesares, apesar de todos os embates, você sobreviveu. E ao seu lado, essa pessoa aí é um sobrevivente. O diabo atacou, o diabo usou de todas as artimanhas, de todas as suas ferramentas, mas aí do seu lado tem um sobrevivente, alguém que lutou para chegar até aqui. O diabo tem raiva pelas cicatrizes, pelas marcas que você carrega, as marcas de Jesus. É isso que o diabo incomoda Satanás. O diabo tem raiva daqueles que não abrem mão da paz que Cristo somente pode nos dar. É isso que irrita o diabo, é saber que você sobreviveu. Ele atacou a tua família, ele atacou as tuas finanças, ele atacou o seu sistema imunológico, ele atacou a sua mente, ele atacou a sua vida de um modo geral, mas você sobreviveu. Bendito seja o Senhor. E essa pessoa que você colocou a mão nos ombros precisa da tua oração agora. Essa pessoa que você colocou as mãos nos ombros precisa da sua intercessão. A casa dessa pessoa, o ministério desse homem que você está com a mão nos ombros, precisa agora que você ore. Ore como se fosse de fato seu irmão de sangue. Ore pela casa desse guerreiro, ore pela casa desse homem que não abre mão das marcas de Jesus. Comece a interceder pela família dele. Fala: Senhor, guarda esse guerreiro, conserva esse homem aos teus pés, mantenha esse homem com as tuas marcas. Fala para Jesus guardar os filhos dessa pessoa. Fala para ele: Senhor, abençoa o ministério dessa pessoa, abençoa o ministério deste sobrevivente. Ajuda ele no momento da fraqueza, quando ele se sentir só, quando ele achar que foi abandonado, que ele possa trazer a tua palavra ao coração e lembrar que o Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.